Irmãos, nossa proposta no mês de maio é focar na família, trazermos palavras que venham nos movimentar em direção à palavra de Deus, naquilo que pode edificar a família. E pensando assim, orando por isso, Deus colocou no meu coração uma palavra a compartilhar com os irmãos, voltado mais para os maridos, não que não seja importante para as mulheres, mas eu peço permissão às irmãs, certamente eu sei que vocês vão gostar muito mais do que os maridos, depois que a gente terminar, né? Mas falar hoje para os maridos. Eu queria trazer uma palavra para os maridos. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Espero que os irmãos me suportem nessa caminhada e que sejamos de fato edificados. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Mesmo assentados, mas eu peço a você que dê a máxima atenção à palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Maridos, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ainda em Efésios, se você puder voltar a sua Bíblia, para Efésios capítulo 5. Quero ler com os irmãos do versículo 25 até o versículo 28. Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Senhor, lemos a tua palavra, mas Pai, somos pequenos diante dela. Precisamos do teu auxílio, da ajuda do teu Espírito, para a entendê-la. Senhor, então trabalha na nossa mente, no nosso coração, eu te peço, para que possamos dedicar esse tempo agora aqui, ao aprendizado, ao crescimento, à maturidade cristã, e que todos que aqui adentraram, seja pelo Senhor, edificados nessa noite. Para isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Em nome de Jesus, permita-me e ter fidelidade à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não é novidade, eu creio que os irmãos têm constantemente observado o quanto a família tem sido atacada. A sociedade está numa campanha, numa guerra, numa batalha para destruir, para destronar, para fragmentar a família, e com isso ela cria propostas de ideias que venham substituir a composição e a visão, o entendimento do que é a família. E uma das coisas que esse projeto maligno de destruir a família já alcançou com uma profundidade muito grande, foi, vou usar essa expressão, foi destronar o marido do seu papel de homem, de macho, de masculino, o seu papel de sacerdote do lar, o seu papel de pessoa que deve prover todas as coisas para a família. Basta você olhar para as nossas igrejas, de modo geral, né, há exceções, mas de modo geral você vai perceber que nós temos um movimento muito maior de mulheres atuantes na igreja do que de homens. Nada contra o trabalho das mulheres, fazem com uma magnitude louvável, por favor. Mas seria muito melhor se os homens estivessem também encabeçando esse trabalho. Eu louvo a Deus, por exemplo, aqui tem a SAF, não tem? As irmãs da SAF, levanta a mão. Tem não? Não tem a SAF não, mas tem as irmãs atuando, sei que tem.
né? Em várias áreas diferentes. Louvado seja Deus por isso. Mas, irmãos, os homens, de modo geral, a cada dia que passa, têm assumido menos à frente das atividades, quer seja na igreja, quer seja em casa e em muitos outros lugares. Basta olhar para o nosso país, era governado por uma mulher, né? Mas nós sabemos, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a proposta da liderança, como acabamos de ler, é para que o marido seja o cabeça do lar, o chefe da família. Irmãos, vivemos, uma das propostas que a gente observa é a feminilização do homem. Os homens já não são mais tão homens como antigamente. Eu sei que pessoas como eu, o seu Égio e mais alguns assim, têm dificuldade de comprar uma roupa, né, seu Égio? Entra na loja, aí vem aquela menina com aquelas calças chamadas slim, que para você entrar dentro dela, você tem que pular assim, se esfregar, para ver se chega lá embaixo, né? Coisa que antigamente era roupa de mulher. Aí você chega para comprar, a mulher fala assim, você quer com stretch ou sem stretch? Né? E aí vai. E os homens estão gostando desse negócio, porque convenhamos, muita coisa realmente é confortável. Só que junto com essa ideia vem também o processo de que esses homens têm se acomodado e deixado as mulheres tomar a frente, e elas têm sofrido por isso. Basta você olhar no consultório dos psicólogos hoje, é mais frequentado pelas mulheres. Por que será? A Bíblia fala, ela é a parte mais frágil. Só que a gente esqueceu disso, né? E é preciso a gente ser relembrado. Quando lemos nas Escrituras, nós vamos ver a palavra de Deus informando que a mulher foi criada depois do homem. Não é uma questão de ordem, mas é uma questão de princípio. Princípio de Deus. Lá em 1 Coríntios 11, 8 e 9, o apóstolo Paulo repete isso, dizendo que a mulher foi criada depois do homem, mas que o homem deve tratá-la bem, porque o homem nasce da mulher. Então isso evoca um princípio de responsabilidade, não de superioridade, como muitos pensam, mas de cuidado, de zelo, de consideração, de respeito, né? Por outro lado, existe uma situação na mulher, causa do pecado, e a mulher tende a dominar o marido. Portanto, o marido deve tomar cuidado com isso, porque isso é ruim. Desde lá do Éden isso aconteceu, e isso traz consequências para a família, né? Uma outra coisa que a gente fala, e as mulheres não gostam de ouvir, mas é que a mulher é facilmente enganada. Aí, que isso, pastor, né? Que isso? Quer uma prova? Olha o camarada feio que te convenceu a casar com ele aí do lado. Você foi enganada. Você pensou que estava casando com um príncipe. Tá vendo? Né? A mulher, ela necessita, na verdade, pela sua constituição, de que o homem seja de fato o cabeça, como nós lemos aqui, né? Ela foi criada na proposta de Deus para ser uma auxiliadora idônea. Ademais, aí é só brincando aqui com as mulheres, né? À primeira vista, numa analogia bíblica, mulher é problema. Mulher é problema. Paulo fala. Quem são os rapazes solteiros aqui? Pode levantar a mão. Os rapazes estão com medo, né, rapaz? Eles têm medo, né, seu Ed? Está solteiro, né? Os solteiros aí. Pois é, né? Não quero te desanimar a casar, não. Mas o apóstolo Paulo fala que é melhor viver solteiro do que casar. Ele falando para os homens, não para as mulheres. É melhor viver solteiro como eu. Ele ainda usa a expressão como eu, né? Pois é, né? Mas Provérbios fala que é melhor morar no eirado do que viver com a mulher iracunda. E depois Provérbios fala assim, mulher virtuosa, quem achará? Em outras palavras, será que existe? Claro que existe, né? Eu achei a minha, está ali, a Jailma, né? E minhas duas filhas me acompanhando. Existe sim, irmãos. Eu estou só brincando aqui com a proposta das Escrituras para a gente pensar um pouquinho. Na verdade, o que a gente encontra nisso é que a gente precisa entender uma maneira de lidar no relacionamento com a esposa, com a mulher, de maneira que isso possa acontecer naturalmente, segundo a proposta das Escrituras. Só que mulher não vem com manual. Quem compra um carro, o carro vem um manual, né? O carro vem um manual. Você compra um equipamento, os meninos comprou esses equipamentos aqui, sabe disso, tem um manual. Então, embora a gente não dá atenção ao manual, né? A gente não lê o manual. Mas existe o manual. E a mulher, será que tem manual? O que as mulheres acham aí?
Tem? Tem? Não? Seu Égio, o senhor é mais experiente pelo que eu vejo aqui. Tem ou não tem, seu Égio? Não sabe não, né? Irmãos, a mulher vem com o manual, sabia? E esse manual, você pode achá-lo. Eu quero te dar aqui a primeira dica dessa noite para os maridos aí. Preste atenção, Provérbios 20, versículo 5, está escrito assim: os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Está lá no coração da sua esposa. Você precisa ser inteligente para poder extrair isso, para saber disso, para entender isso. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como ser um marido melhor, como fazer, como que podemos vivenciar para na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, ser um marido, ser um pai melhor. Vocês que estão para casar, né? Eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus, logo, logo você vai se casar também, vai encontrar a sua digníssima amada e vai se casar. Preste atenção, isso vai te ajudar a ser muito feliz lá na frente. Primeira coisa, você precisa entender quem é ou como ser esse marido que as mulheres querem. Como ser esse marido? Existe uma perspectiva, uma proposta dos estudiosos, e o pastor Cláudio Duarte, ele numa das suas falas, ele afirma isso, que o marido, ele é identificado por 3 P's: protetor, provedor e procriador. De fato, o marido precisa ser o protetor. Aliás, quando ele está namorando, né, os homens quando estão namorando, fica macho pra caramba, né? Não mexe com a menina não, que ele apela, né? Ele é protetor até depois que casa, vai amolecendo, ele já começa a sair de cena, não presta muita atenção, respeita demais a sogra, né? E para de proteger de alguma maneira, às vezes até a esposa. Mas ele deveria ser o protetor. Ele é o provedor. Nada contra a sua esposa trabalhar fora, nada contra ela ter um emprego, talvez até melhor do que o seu. Nada contra que você tenha uma esposa que tem um ótimo salário, que bom, ótimo. Se você encontrar uma esposa assim, ela é mais do que mulher virtuosa, é mulher virtuosa e rica, cheia da grana, casa mesmo, né? Mas a questão é o seguinte: a responsabilidade de prover o lar é do marido, ainda que a esposa o auxilie, ainda que ela tenha uma renda maior. É triste quando você encontra um lar onde o marido deixou de ser o homem provedor da casa. É triste. Ele se torna um João Ninguém. Ele não é respeitado pela esposa, consequentemente ele não é respeitado pelos filhos e consequentemente não é respeitado na sociedade. E aquela família se torna uma família não respeitada lá fora. É triste isso. É triste isso. E o homem é o procriador. E quando olhamos nessa perspectiva, estamos nos referindo à perspectiva lá do Éden. Quando Deus criou o homem e falou para ele: olha, agora que você tem a sua esposa, né, vocês vão crescer, multiplicar, produz filho. Também é um outro problema quando você encontra o rapaz, casa, e vai começar a viver a sua vida, e você conversa com eles, eles não têm perspectiva de ter filhos. Você sabia que o muçulmano, a coisa principal que ele pensa é ter filho? Sabia disso? E você sabe por que ele pensa em ter filhos? E muitos filhos? Não sei se você reparou que os muçulmanos têm muitos filhos. Lá na igreja nós acolhemos o Juma, que é um ex-muçulmano, né, veio para cá, não sei se os irmãos conheceram, um refugiado. O Juma tinha 5 filhos. Em mais ou menos 10, 11 anos de casamento, 5 filhos. Eu já estou no 4, né? Quem sabe eu chego no 5, tem chance. Mas o muçulmano pensa em ter muitos filhos, sabe por quê? Porque ele entende que quando ele tem muitos filhos, ele tem muitos discípulos de Alá. Nós não pensamos que ao ter filhos, temos discípulos de Cristo. Isso não entra na nossa conta, de preferência não ter filho. Filho dá trabalho, filho incomoda, filho gasta dinheiro, filho dá dor de cabeça, filho adoece. Essa noite nós tivemos que acordar várias vezes à noite com minha filha com febre.
Isso é complicado, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Então a pessoa entra no relacionamento, não pensa nessa ideia, mas é parte da existência do homem. Mas esses 3 elementos não são os únicos. Embora o homem é protetor, provedor e procriador, eu quero que você lembre e pense nisso, tem mais um elemento desse homem, que precisa entrar em cena. E eu descrevo como PL, pastor e líder. O homem precisa ser pastor e líder. Esses 3 elementos, os sociólogos dizem, os estudiosos, os antropólogos dizem isso, o homem tem que ser protetor, provedor, procriador, mas eles não entendem essa perspectiva espiritual. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele vai dizer que o homem natural não pode compreender as coisas do homem espiritual, mas ser pastor e líder é uma perspectiva espiritual. E nós, maridos, homens, vocês, rapazes que estão pensando em casar, começa a pensar na sua vocação para ser pastor e líder. Que isso, pastor? Pastor o senhor? Não, eu estou falando de pastor no seu lar. O maior equívoco que tem acontecido nos últimos tempos é pensar que o pastor é que vai pastorear os seus filhos. Quando chegar na igreja eu vou mandar você conversar com o pastor. Não precisa mandar não. Se você não tem autoridade para tratar a vida espiritual com seu filho, o pastor não vai resolver isso não. E infelizmente muitos filhos de crentes estão se perdendo. Quando pastoreava na Serra, tinha 2 irmãos que eram agentes penitenciários. E eles me deram uma informação que eu fiquei muito triste de saber. Que mais de 50% dos presidiários são filhos de pais crentes. Que isso, gente? Isso me assusta, nós não somos 50% da população, porque 50% dos presidiários são filhos de crentes. Exatamente porque os pais não se preocupam em pastorear os seus filhos, em liderar os seus filhos, não lideram a sua esposa, não pastoreiam a sua esposa. Este é um problema sério. O homem espiritual precisa entender isso. Perspectiva para entender isso. É a perspectiva da aliança. É uma perspectiva bíblica. Meus irmãos, a sociedade moderna tem as mais diversas propostas de família que você pensar. Mas a perspectiva bíblica só tem uma. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, ganha maturidade, não depende mais do papai e da mamãe, sai debaixo da asa dele, você tem que ser autônomo, competente, capaz, e os pais têm que pensar nisso. Pastorear os filhos é criar um filho pronto para ser um homem, para casar, para assumir responsabilidades. E ele vai se unir a uma mulher, tornando os 2 uma só carne, macho e fêmea, homem e mulher. Essa é a proposta bíblica da aliança. E esse casamento tem propósito. Multiplicai e enchei a terra. Manifeste a glória de Deus. Não estou falando que você tem que ter 10, 20 filhos igual ao muçulmano, não, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, não. 1 ou 2, 3, tá bom. Na nossa sociedade é uma realidade natural, normal, adequada, mas você precisa pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Às vezes a gente não enxerga essa família da aliança. A gente não se percebe nesse envolvimento, na formação, na estrutura. Talvez não recebemos isso. Quem sabe muitos de nós aqui fomos criados em famílias não cristãs. Não sei, eu não conheço a realidade dos irmãos. Mas ainda que você não tenha sido criado assim, então mais uma razão para você voltar os seus olhos, mergulhar o seu olhar nas Escrituras e buscar nela estas informações. A sociedade não vai te ensinar como é que funciona a família da aliança. Você pode até encontrar algumas regrinhas do pragmatismo social que funciona em alguns momentos, mas não funciona para a eternidade. Você pode ter até algumas práticas aí fora que dê certo em alguns momentos, em algumas circunstâncias, até mesmo durante toda essa vida, mas não funcionará para a eternidade. Então você precisa voltar o seu olhar para as Escrituras, e antes de tudo, a referência de criação de filhos, de formação de família, de vivência familiar, de relacionamento conjugal, é a palavra de Deus. E aí nós lemos aqui que o marido deve amar a mulher. E aí eu quero começar a pensar com você sobre esse processo do amor. Amor não é sentimento.
Que é isso, pastor? Isso mesmo que você está ouvindo. Amor não é sentimento. Você tem um sentimento que manifesta que você está vivenciando o amor. Mas o amor, a palavra amor, nas Escrituras, é um verbo. E quem estuda aí o português, verbos indica o quê? A ação. Então, amor é ação, é atitude, é comportamento. Amor não é sentimento. E por isso muitas famílias estão se desfazendo, porque eu não sinto mais amor. Tá, mas a Bíblia não pergunta se você sente. A Bíblia fala, maridos, amai, verbo, amai vossa mulher. É essa a proposta das Escrituras. Percebe? A Bíblia não fala, marido, sinta amor pela sua mulher. Fala? Não. E é triste, irmãos, quando a gente olha no contexto da nossa vivência eclesiástica na igreja, e você começa a perceber quantos casamentos se desfazem, porque simplesmente as pessoas olham e dizem que o amor acabou. E é interessante que você encontra e vai encontrar casais que às vezes estão, eu conheço casais que estão na mesma igreja, se separaram, estão ali, a gente se respeita, a gente bons amigos e não sei o quê, só não tem mais amor, pastor. Não sinto mais amor por ela, ela não sente mais amor por mim. Não levaram em conta as Escrituras. Muitos vivem o amor de forma egoísta. O amor egoísta é quando a pessoa está mais preocupado com o que pode receber. Então, se eu parei de receber alguma coisa do meu cônjuge, então não tem mais amor. Eu não estou recebendo nada. Esse relacionamento não me proporciona nada. Eu não sou feliz nesse relacionamento. Eu estou saindo de casa, mulher, porque eu não sou feliz. Eu não recebo felicidade. Eu não estou contabilizando nenhum dividendo nessa relação. Ou então, por outro lado, quando a pessoa fica mais preocupada no que pode perder. Eu estou perdendo, a minha vida está passando. As coisas estão acontecendo lá fora. Eu estou perdendo a minha juventude. Eu não estou aproveitando a vida. A perspectiva do relacionamento é com o que se pode ganhar e o que se pode perder. Isso não é amor. A perspectiva do amor é quando a gente olha e pensa no que nós podemos dar. Volta e meia eu vejo no Facebook de irmãos, de pessoas crentes, escrevendo alguma coisa e diz assim, o que importa é ser feliz. Que frase triste para um cristão. Se você é crente, já escreveu essa frase um dia, vai lá e risca ela, se você respeita as Escrituras. Não importa ser feliz. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus. Mesmo que para isso você não seja tão feliz quanto você queria. Mesmo que para isso você tenha que abrir mão dos prazeres desse mundo. Então não importa ser feliz. Importa obedecer a Deus. E eu tenho certeza que se você fizer isso, aí sim, você vai desfrutar de uma felicidade eterna. Você vai ser um bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é feliz. Não é bem-sucedido. É feliz. Feliz. O que você pode dar? Jesus fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. E sabe, maridos, eu quero falar para você, eu disse que estou falando para os maridos. Eu já encontrei maridos que virou para mim e falou assim, pastor, não dá para amar a minha esposa. Ela é minha inimiga. E eu li para ele o seguinte versículo, lá em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você não tem desculpa para não amar a sua esposa. Dobra o joelho, vai orar por ela. Porque tem mulher difícil também, gente, tá? Aqui na igreja de Itaparica não tem, não. Aqui não tem, nem em Jaburuna, mas tem umas igrejas por aí que tem umas mulheres difíceis, né? Aqui eu sei que não tem. Aqui as irmãs aqui são santas, servas do Senhor. Nenhum aqui é difícil, né? Não é verdade, irmãos? Amém? Queira Deus que seja, né? Exatamente. Então é difícil, né? É difícil. É difícil, mas temos que amar a esposa, mesmo que ela esteja te perseguindo. Você tem que amar. Você foi mandado amar. Amar. Provérbios 25:21.
Tem um versículo que fala assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Eu, lendo esse versículo, eu me lembrei de uma cena daquele filme Prova de Fogo, em que o casal ia se separar e, em determinado momento, ele começa a praticar aqueles 40 dias. Lembra quem assistiu aquele filme? Aí a esposa adoece e ele começa a tratar dela. Lembra? Ele leva comida na cama, ele leva remédio para ela, ele leva água para ela. É isso que a Bíblia manda fazer. E eles estavam em pé de guerra. Quem assistiu o filme lembra disso. É exatamente isso que está representado ali. Então, a primeira coisa, precisamos ser maridos que amem. Amar é ação. Então, a segunda pergunta é: pastor, como é que eu vou amar? Como é que eu vou agir em amor? Bom, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Eu não sei se eu posso te ajudar muito, mas eu pensei, eu não sou bom entendido em tecnologia, em mídias de informação, mas eu usei aqui um modelo do computador, para a gente, não que as mulheres sejam computador, pelo amor de Deus, tá? Não é isso não, mas é só para a gente pensar um pouquinho. O primeiro problema que a gente tem para poder manifestar o amor: marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, Colossenses 3,19 diz. Como é que eu devo, como é que eu faço, como é que eu posso amar a minha esposa, como é que eu posso ser um marido melhor para a minha esposa? Você tem que entender que você tem um primeiro problema para superar, é o problema de software. O que é isso? Quem conhece computador, o seu celular tem disso. Você chega de noite, o celular aparece lá algumas atualizações, né? Quase todo dia, não é isso? Quase todo dia você tem atualizações para fazer. A mulher é mais ou menos como o celular, um Android. Todo dia tem atualizações. E você não sabe que hora que tem, né? Nós somos como que, eu não sei quem conhece de computador, mas nós somos um 486, quando muito um 586 DX2. Os irmãos se lembram, alguns aqui se lembram disso. Os meninos mais novos não sabem nem o que é isso, né? São os primeiros computadores que começou a sair lá, aqueles programas Windows colorido lá. Lá no passado. Nós somos assim. Nós não precisamos de muita atualização. Nós somos simples. Mas a mulher não, cara. A mulher sofre atualização a cada instante. Cara, eu entro em pânico quando a minha esposa pergunta: meu bem, tá bom essa roupa? Aí eu olho, e agora? Tá ou não tá? Aí você fala: tá. Aí tá, ela continua se arrumando, você pensa: bom, ela vai com aquela roupa. Aí na hora que você está lá esperando, daqui a pouco ela chega com outra roupa. Atualizou, mudou o fashion da moda, e ela já está com outra roupa, aquela blusa não combinou. Na hora que ela foi pôr o brinco, já estava toda arrumada, o brinco não combinou com o sapato, troca tudo. Atualização um atrás do outro. O tempo todo. E nesse sentido, irmãos, a mulher tem essa prerrogativa de sempre mudar de ideia. E o marido precisa estar atento a isso. Amar é estar preocupado com isso. Você não tem disso. Cara, você senta em qualquer lugar. Você chega num lugar, numa lanchonete, não tem lugar para sentar, você senta no meio-fio. Camarada, não pede a sua esposa para sentar no meio-fio com aquela roupa de seda que ela comprou, aquela roupa especial, aquele salto alto que você vai machucar. Eu não sabia, sabe, seu Égio? Quando nós fomos comprar o carro que a gente tem, aí nós estávamos olhando alguns carros, a minha esposa, eu olhei um carro que eu gostei, o tal do Voyage. Eu dava para o meu bolso e tal, eu queria comprar o Voyage. Minha esposa falou comigo assim: não gostei. Eu falei: caramba, por que ela não gostou? Aí conversando com ela, ela foi e me explicou. O banco do Voyage é baixo. Quando ela calça o salto alto, o pé fica muito forçado. E aí não dá certo, entendeu? Por quê? Quando é que eu ia pensar nisso? Nem a Volkswagen, os engenheiros da Volkswagen descobriu isso até hoje. Percebe, irmãos? O problema é sério. Então o marido precisa estar ligado o tempo todo. Já pensou se eu compro o Voyage? Eu ia perder a mulher. Ela não ia querer andar comigo, né? Então a gente tem que estar ligado nessas coisas, preocupado com isso. Se isso para ela é importante, não compra o Voyage, compra outro carro. Então, irmãos, a gente tem que entender que a mulher muda, atualiza as coisas o tempo todo. E o detalhe, tem uma coisa importante: quando você atualiza um programa, principalmente no computador, às vezes você perde alguns arquivos, dificulta, né? Não funciona algumas coisas. A mulher atualiza também, e algumas coisas que você lidou, que você fez, aquilo foi apagado.
Não contabiliza mais. Já é de outro jeito. Tem que começar tudo de novo. Desiste não, meninos, viu? É difícil, mas dá certo. Deus abençoa, né? A segunda coisa que a gente precisa pensar é que nessa atualização, os comandos mudam. Vou dar um exemplo meu para vocês, para não mexer com ninguém, né? Eu sei que a Jaima vai brigar comigo, mas depois mais ela a gente resolve lá em casa. Ela gosta do pão, aquele pão integral. Aí, cara, eu vou sair de manhã para comprar o pão e eu pergunto, Jailma, tem que traz pão para você? Que nem todo dia ela come pão. Né? Mulher tem aquele negócio de regime e tal, aquela coisa toda. Aí ela falou assim, não, traz pão integral, tá? Mais moreninho, daquele que tem aquela pontinha. Ok, beleza, bom. Aí fui lá e comprei o pão integral para ela, beleza. No outro dia eu falei, vou arrebentar, vou comprar o pão integral do jeito que ela quer. Saí sem perguntar e comprei o pão integral. Quando eu chego com o pão integral, o que acontece? Eu não queria o pão integral hoje. Ai, meu Deus do céu. Mudou, cara. Não agrada naquele dia o pão integral que ontem agradava. Então você tem que estar sempre em diálogo, sempre conversando, sempre entendendo, sempre perguntando, sempre falando. É importante. É importante. É importante. Segunda coisa, que além da atualização, no computador tem um outro negócio que chama periférico. Você sabe o que é periférico, não sabe? Periférico é o mouse, o teclado, aqueles negócios que mandam as informações para dentro do computador. Existem algumas coisas também que fazem com que a mulher absorva as informações. A primeira delas são as palavras que você usa. Homem é muito discreto. O colega passa do outro lado da rua, ele grita, e aí, João? Beleza, velho? Amanhã eu passo lá, é aquele negócio que eu falei com você, a gente vê, tá? No meio da rua, todo mundo escutando, ele não está nem aí. Mulher encontra a amiga passando do outro lado da rua, ela desce o meio-fio no salto, vai correndo até do outro lado. Ei, amiga. Né? Ela é discreta. O jeito que fala, a maneira que comunica, o jeito de falar, de lidar, sabe? Aí o cara pega e do jeito que ele trata o amigo João, ele quer gritar com a esposa. Ei, Maria, vamos sair ou não vamos? Né? Então, isso é complicado. A gente precisa de entender que a mulher, ela ouve de forma diferente. Então, nós temos que pensar o que dizemos e como ela entende. É muito mais complicado. Até o jeito de olhar. Dizem os estudiosos que a mulher tem mais de 1000 expressões na face. Você sabe quanto que os homens têm? Sabe, meninos? Sabe quantas expressões os homens têm? Não, os homens têm 182 expressões no máximo. Contra mais de 1000 das mulheres. É dureza competir com isso. A mulher está conversando, ela joga o cabelo, ela mexe na sobrancelha, ela arruma o óculos se ela tiver, ela mexe no brinco, ela passa a mão no cabelo, ela fica mexendo por trás. Cada um desses gestos tem significado para ela e para a outra também. A gente precisa entender isso. Outra forma de comunicação é a linguagem não verbal. Homem é uma lástima nesse negócio. Um dia, recebi no gabinete um casal. Pastor, nós viemos informar o senhor que nós vamos separar. Falei, calma, separar por quê? Não, para aí, vamos conversar, ué. Vocês não me deram tempo para orar por isso, não, calma aí. Qual que é o problema? É que esse traste não me ama mais, a mulher falou. Pastor, nem adianta dizer, eu já falei para ela que eu amo. Eu amo sim, pastor. E aí eu fui conversando com eles, sabe qual era a conclusão? É que ela argumentava que ele nunca disse para ela que a amava. Ele disse lá quando namorava. Casou, os anos se passaram e nunca mais ele disse que ama. Então, por via das dúvidas, decora. Todo dia, assim que você lembrar, meu bem, eu já te disse que te amo hoje. Ou então no outro dia de manhã, quando você acordar, meu bem, talvez eu esqueci de dizer ontem, mas eu te amo, tá? Né? Por via das dúvidas, escreve no celular, põe para despertar. E lembra de falar que ama, mas não é só falar. Aí é que está. Porque ele falava algumas vezes. Mas para a mulher falar, não é só pronunciar palavras. Bem,
Está vendo o jeito que Maria está olhando para mim? O jeito que está olhando, está falando para ela. Para a gente, homem nem olha, para começar, quando o homem começa a olhar para o outro, você já começa a olhar de banda. Pode parar, velho, pode parar, vira para lá. Homem não olha para homem, né? Agora a mulher não, o olhar comunica alguma coisa. Então a gente precisa aprender com as nossas esposas a comunicar com elas melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande, estou tentando aprender isso. Só tenho 29 anos de casado, talvez até os 50 eu possa aprender, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de comprar presente para minha esposa, sabe, Égio? Coisa difícil, rapaz. Mas de vez em quando eu arrisco. Porque eu sei que ela gosta. Ah, não, mas eu levo ela na loja e mando ela escolher. Não é a mesma coisa, Bocó. Você vai pagar, ela vai escolher o que ela quer e ainda não vai resolver. Você continua devendo para ela, então é melhor você aprender a escolher alguma coisa. Corre o risco de errar, não tem problema não. Compra uma sandália que ela vai guardar na gaveta e nunca vai usar. Mas ela vai te dar um beijo tão gostoso por causa daquela sandália que você deu para ela que você não tem ideia. Leva um bombom. Só se ela tiver diabetes, não leva bombom não, que aí complica, né? Você está querendo matar a esposa, né? Não é assim não. Então você precisa aprender essa linguagem não verbal. São ações, são atitudes, são comportamentos. Quando foi a última vez que você puxou a cadeira para sua esposa sentar? Quando foi a última vez que você procurou parar o carro direito, perto do meio-fio, para ela sentar no carro? Abrir a porta. Quando foi a última vez que você fez uma gentileza para sua esposa? E sabe por que isso é importante? Não é só para sua esposa, não. A sua filha vai aprender a ser mulher, a ser feminina. Sabe por que está esse monte de mulher macho por aí? Porque não tem figura masculina servindo de referência para ela dentro de casa. Por isso que esse negócio se alastrou. E está esse mundo pervertido aí fora por causa disso. Falta essas referências. Nós não entendemos o nosso cuidado, mas o marido precisa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, o marido precisa aprender a cuidar de como agradar a mulher. Esse negócio é tão sério, que na lei do Velho Testamento, os meninos vão gostar disso agora, lá quando casava, era 1 ano de férias. O cara só tinha um papel. Leia lá depois em Deuteronômio, você vai encontrar, capítulo 7. Só tinha um papel. Promover a felicidade da mulher. Pensa na cara dessa mulher durante 1 ano, o marido ali, só com essa função. Bom demais, né? A nossa sociedade não comporta isso, mas no momento que você puder, quando você puder, como diz o apóstolo Paulo, cuide de agradar a sua esposa, demonstrando amor. E aí, uma terceira coisa, não tratando com amargura. O que seria isso? Não a trateis com amargura. Queridos, é uma outra coisa que a gente precisa aprender. A esposa é parte de mim. Ela não é filho. Às vezes eu cometo esse erro. Quantas vezes eu já ouvi a minha esposa dizendo para mim, eu não sou sua filha. Sabe por quê? Porque eu errei. Eu não a tratei da maneira que deveria. Quantos maridos repreendem a sua esposa como repreende um filho? Quantos maridos tratam a esposa como se fosse um dos filhos? Humilha a esposa, não a valoriza, não coloca no devido lugar. Irmãos, quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa ao marido, ela não está falando para a mulher ficar debaixo do sapato do marido, não. A ideia ali é ombrar lado a lado. Ele vai ser o cabeça, mas ela vai estar do lado dele, sendo levada com toda a delicadeza, com todo o carinho, com todo o respeito. E devemos nos preocupar com isso. Não podemos tratar as nossas esposas de qualquer maneira. Como é difícil, irmãos. Nós somos pessoas, por natureza, ásperos. As mulheres sabem ser carinhosas. Mesmo quando está corrigindo. Normalmente, as mulheres sabem ser carinhosas. Mas nós não sabemos. O camarada trabalha de pedreiro. Chega em casa, toma banho e vai lá querer fazer um carinho na mulher. A mão dele parece mais uma lixa 100. Ele não lembra de passar um creme na mão. Uma coisa tão elementar, tão simples. Né? E ele acha que está oferecendo um carinho à esposa. Nós não temos delicadeza, nós não temos sensibilidade. O camarada não lembra de rapar a barba.
Aí a minha esposa não gosta de me beijar. É claro, como é que beija um monte de pelo, um negócio espinhento desse? Já beijou uma barba? Você já beijou uma barba? Beija para você ver. O dia que você beijar, você não deixa a barba para sua esposa beijar. Entendeu? A gente não tem essa noção, para nós não faz muita diferença. Aliás, se não beijar, não tem problema nenhum também. Mas a mulher precisa disso. A outra coisa que a gente deve pensar é o conteúdo. Irmãos, tem um versículo nas Escrituras, Mateus capítulo 12, marca aí na sua Bíblia. Mateus 12, 34 e 35. Jesus falando ali, ele diz assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí Jesus usa um ditado daquela época para explicar isso. Ele diz, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do tesouro mau, tira coisas más. A gente quer ser bem tratado. A gente quer que a esposa seja carinhosa, seja amorosa, seja delicada, seja mulher com a gente. Mas nós não a tratamos assim. Nós não oferecemos bom tesouro. E se você não coloca um tesouro bom no coração da sua esposa, você vai ter uma mulher iracunda dentro de casa. Se você não trata bem a sua esposa, você vai ter filhos iracundos, porque o modelo é o seu relacionamento. Tem muitos pais que pensam que educando, gritando, batendo, corrigindo, ponto de castigo, vai resolver, não vai. Se no seu relacionamento conjugal as coisas não andarem bem, os seus filhos não vão prestar, por mais que você queira. É essa moda da sociedade de criar filhos separados, isso é ridículo. O resultado disso é o que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade fragmentada. Os meninos estão pelejando para dar certo, mas muitas vezes não dão, e não é culpa deles, não tem referência. Esses meninos do século 21 são muito rebeldes. Não tinha que dar outra coisa, não. Nós esquecemos de preservar os nossos relacionamentos. Eles não têm referência. O desafeto, a violência que nós estamos vivendo, os desmandos, os distratos, as empresas não têm mais sentimento. Você não lida mais com uma pessoa, você não tem mais um superior a quem se reportar. As pessoas entram em pânico com esse negócio. Elas não percebem porque estão sofrendo. Você não é mais gente na empresa, você é um colaborador, você é um pedaço da empresa, você é uma peça inanimada. Quando você não presta mais, você é mandado embora e pronto, volta outro. Não adianta, não tem uma pessoa para você argumentar, mas senhor, eu tenho família, eu tenho não sei o quê, me dá um tempo, me dá uma chance. Não existe mais esse negócio praticamente. A sociedade ela vai se deteriorando porque nós, famílias, estamos morrendo. Nós não nos damos conta disso. Nós não priorizamos os relacionamentos. Nós não priorizamos que nós vamos encher, colocar no coração do outro aquilo que nós queremos receber. E se você não colocar coisa boa, você não vai receber coisa boa. O que você tem posto no coração do seu cônjuge? O que você tem feito? Eu quero te dar alguns conselhos aqui, caminhando para a minha conclusão dessa reflexão, de como ser um marido que administra bem o seu lar, de como ser um pastor líder. Primeiro, antes de tudo, você precisa cuidar da sua relação com Deus. Esse é um problema sério. Poucos lares hoje desfrutam do cuidado onde o marido se preocupa em assentar com seus filhos e ter um tempo de leitura da palavra, que seja um versículo. Poucos lares hoje se assentam em volta de uma mesa e que fala assim, vamos orar agradecendo o alimento, ensinando para os filhos que toda boa dádiva que a gente recebe vem de onde? Lá do alto. Poucos pais hoje têm tempo para isso, a maioria deles come na frente da televisão, assim, ó, como se estivesse comendo uma marmita lá no serviço. Não se dá conta do mal que está fazendo para a sua família. Mas eu quero ver o jornal. Meu filho, deixa de ver o jornal, não vai mudar. As notícias de ontem são as mesmas desgraças de hoje, e serão as mesmas de amanhã, ou talvez pior. O fato de você assistir não vai mudar. O ladrão não vai ser preso porque você assistiu a reportagem, não. A mulher que tomou o tiro não vai deixar de morrer porque você assistiu a reportagem, está torcendo por ela. Não vai resolver. Então deixa um pouquinho de lado isso. Eu precisava de ver os gols do meu time ontem que jogou, na hora que eu estava no culto, eu não vi os gols. Cara, deixa o seu time para lá. Passa um tempinho com sua família, com seu filho.
Tem uma relação direta com Deus nesses momentos. Irmãos, hoje de manhã, na nossa escola dominical, eu estava lecionando para a classe de adultos, e uma das coisas que eu falei é o seguinte: nós temos um entendimento equivocado do que é espiritualidade. Espiritualidade para nós é ler a Bíblia, orar e cantar. Para muitos, espiritualidade é isso. Se você não estiver lendo a Bíblia, não estiver num culto, não tiver uma devocional, não estiver cantando um hino, não é espiritualidade. A gente não consegue ver espiritualidade quando você senta. Eu confesso para os irmãos que eu estou aprendendo isso, irmão. Quando eu sento com a minha filhinha, que ela faz lá o chazinho de brincadeira, lá naquela xicrinha, sabe? E vai servir, ela chega: pai, você quer o quê? De lanche. Aí eu falo para ela que eu quero, ela vai lá e prepara, traz aqueles negocinhos de plástico assim, aí você faz de conta que está tomando. A gente não consegue ver espiritualidade nisso. Mas saiba que ali Deus está operando. Naquele momento de brinquedo, naquele momento de ternura com aquela criança, ela está aprendendo a amar a você como pai. E é aí que ela vai aprender a amar a Deus como pai. Mas quando ela não te ama como pai, como é que ela vai amar a Deus como pai? Se a referência de pai que ela tem não presta. Como é que eu vou falar para alguém que Deus é pai se eu sou uma porqueira de pai? Um imprestável de um homem. Que se a mulher não puxar para a igreja, não vai. Como? O evangelho muitas vezes deixa de ser anunciado porque nós não vivenciamos uma paternidade decente, uma paternidade em relacionamento com Deus. Nós não somos filhos de Deus, não olhamos para o exemplo de Cristo. Precisamos, para ser pastores do nosso lar, sermos pessoas de bom relacionamento com Deus. Termos uma espiritualidade mais profunda. Entendermos que há momentos como esse que são extremamente importantes. Você já parou com seu filho para contemplar a obra criada, a natureza? Que lindo aquela árvore, meu filho, olha. Deus que criou aquilo ali, cara. Lembra aquele Deus que nós estávamos lá na igreja cantando o cântico lá? Pois é, Ele que criou aquele negócio ali. Aí quando você voltar para cantar aquele cântico aqui, igual a gente cantou hoje aqui, aí ele vai cantar sabendo que o negócio realmente é diferente. Isso é espiritualidade. Segunda coisa, você precisa preservar a honra e a bondade do leito no seu relacionamento. Digno de honra é o leito sem mácula. Tem gente que usa esse texto para discutir se o crente pode ou não pode ir no motel. Quer discutir isso aqui não, depois vocês perguntam para o pastor Wellington. Mas esse texto não está falando disso. Um leito sem mácula é um lugar onde é preservado um relacionamento de intimidade. Sabe aqueles pepinos que você teve com o seu chefe? Lembra? Antes de chegar em casa? Deixa aquele negócio lá naquela gavetinha do carro, no porta-luva. Não leva isso para a cama com você, não. Entendeu? Isso é um leito sem mácula. Um leito sem mácula é quando você vai deitar com sua esposa e você tem ali um momento alegre. Talvez um momento de oração, se você quiser, um momento de intimidade, um momento de alegria, um momento de diálogo, de conversa, sem necessariamente tratar de problemas, sem discutir as crises, os conflitos. Se você quiser discutir isso até na hora do almoço, pode. Até é bom que você perde a fome, o apetite, né, e não come, faz regime. Mas lá na cama, não. Não podemos infringir o leito, o ambiente, o lugar onde é manifesto a glória de Deus nessa relação de intimidade do casal. O marido e mulher se tornam uma só carne. É nessa relação que Cristo é representado. Paulo diz isso em Efésios, lembra? O marido e a mulher nessa relação tipifica a relação de Cristo com a igreja. Perfeito, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem raiva, sem rancor, sem ira. Delicie sempre com sua esposa. Irmãos, infelizmente no mundo da tecnologia, a virtualização das coisas tem feito as pessoas se divertirem com outras coisas. E já não é mais divertido o relacionamento mútuo. Você chega nas casas, esses dias eu tirei uma foto de uma parte da minha família reunida, e eu tirei e guardei aquela foto, mostrei para eles depois. Todo mundo ali no celular, no zap, no não sei o quê. Para que juntou? Juntou. Deixa o celular, vamos conversar, vamos olhar um para o outro, vamos logar, vamos olhar no rosto, vamos ver as fisionomias, vamos nos alegrar, vamos ver o sorriso.
e principalmente no relacionamento. Cuidado, você, marido e mulher. Cara, esses dias a gente observa, eu vi um casal que estava conversando, eles estavam na mesma casa. Casal, conversando pelo WhatsApp. Tenha santa paciência, cara. É preciso a gente entender isso. Vai ter prazer em ficar junto com sua esposa. E isso tem levado os lares a cair em pecado. A mulher sente a ausência do marido e busca outro homem para satisfazê-la. O marido não se deleita mais com sua esposa, porque a tecnologia mostrou para ele outras realidades virtuais, que ele não se deu conta disso. E ele é embebedado por essas coisas. Provérbios 5, 18, 19, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Quando é namorado, o camarada parece que vai virar os dois uma só carne mesmo, né? Aí depois que casa, nem sentar junto acontece mais. Não tem mais proximidade, não tem mais carinho. Eu fico triste quando eu vejo isso constantemente, o casal indo para a igreja. O marido pega a Bíblia dele, põe o desodorante debaixo do braço e vai andando na frente. Daí uns 15 minutos chega a mulher, ou vice-versa, a mulher vai primeiro. Gente, estão indo para a mesma igreja. Eu vejo, pessoas vão 2, 3 carros, a mesma família. Tá, tudo bem que Deus te abençoou, te deu 2, 3 carros, mas não precisa disso, vai junto, vai conversando, vai demonstrando amor, programe-se para ir junto, interesse. Ah, mas eu não tenho que chegar cedo, não tem problema, vai cedo com ela. Graças a Deus minha esposa me acompanha cedo, né? Eu sempre tenho que chegar mais cedo como pastor, procuro fazer isso, e ela acaba, ainda que a contragosto, né? Como todo crente presbiteriano, a gente pensa em chegar 15 a 20 minutos depois do início do culto, né? A gente acha que o início do culto é para ficar esperando a gente até a gente chegar, né? Muita gente pensa isso, mas você precisa lembrar de ter prazer em estar com a esposa. Porque quando você tem prazer em estar com a esposa, os seus filhos têm prazer em estar em casa. O seu filho não vai precisar de ir lá para o mundo. Ele não vai precisar de buscar nas drogas o prazer. Ele não vai precisar de buscar com os amigos imprestáveis um momento de alegria, porque o seu lar é prazeroso. Você vai saber oferecer carinho aos seus filhos, porque a sua esposa te ensinou isso. Quantos pais não sabem dar um momento de carinho aos seus filhos? Faz um carinho no seu filho, bate a mão na cabeça do menino. Isso não é carinho não, rapaz, né? O cara não sabe, o menino abraça, ele não sabe como é que abraça. Eu fico olhando lá no prédio, gente, eu fico pensando, que vida. O camarada chega ali, está separado da mulher, passa uma meia hora ali no parquinho, brincando com o menino, aí dali desce com aquele menino, vai lá no shopping, compensa ele com um brinquedo, passa no McDonald's, compra um lanche para ele, enche a pança do menino, os meninos são tudo mais gordinhos, de comer com as porcariadas, e chega de noite, entrega os meninos para as mulheres, e vai embora e acha que isso é ser pai. Pelo amor de Deus, isso não é ser pai. Não, mas eu peguei as contas, vou pagar a escola, vou pagar o plano de saúde, vou pagar o aluguel. Cara, você pode pagar tudo. Isso não te torna pai. Ser provedor não te torna pai. Você precisa ser provedor, mas você precisa ser pastor e líder do seu lar. Os lares do século 21 estão precisando de liderança, de pais que pastoreiem os seus lares. As igrejas estão precisando de formar gente que sejam pastores dos seus lares. Os jovens precisam crescer pensando nisso. Eu vou ser um homem que vou pastorear a minha esposa e, consequentemente, pastorear os meus filhos. Precisamos disso, ser pastor e líder. Poderíamos aqui aprofundar muito nisso, mas eu creio que é suficiente para você entender. A carência nossa é de ter pais que pastoreiem os seus lares, que pastoreiem suas esposas, que sejam o líder, que tomem decisões espirituais. As igrejas estão carentes disso. Precisamos de ter dificuldade de eleger presbítero, mas não porque faltam homens competentes, é porque tem muito, eu não sei em quem que eu vou votar. Precisava ser assim. Precisamos de ter mais oficiais nas igrejas, não porque estamos carentes, mas porque temos homens competentes para isso. Homens preocupados em pastorear o rebanho de Deus. Mas se eu não pastorei nem a minha casa, como é que eu vou pastorear a igreja de Cristo?
Como? Como eu vou ser o líder para o meu lar? Como? Eu queria que você voltasse para casa hoje pensando nisso. Eu quero pedir às esposas que sejam generosas com seus maridos, não acuse, os ajude a entender isso. Auxilie eles são lentos, lembra? Eles não têm atualização. É computador velho, tá? Tem que ter paciência, demora para ligar, né? Demora para entender. Explica uma vez, duas, faz um desenho para ele, né? Meu bem, eu queria que você me fizesse um carinho assim, explica para ele direitinho, dá aula para ele, não tem problema não. Você vai ganhar com isso. E os maridos que procurem mudar, procurem pastorear seu lar. Pense nos seus filhos. Irmãos, queremos um mundo melhor. E para ter um mundo melhor, as coisas precisam ser mudadas. Um pai ermitão, um dos pais da igreja, os pais do deserto, ele conta que ele começou a sua vida na sua juventude achando que ele ia mudar o mundo. Passou alguns anos, ele descobriu que ele não ia conseguir mudar o mundo. E ele viu que estava um pouquinho mais maduro, falou, vou mudar a sociedade. E passou mais um tempo, ele percebeu que ele não conseguia mudar a sociedade, e nisso ele já estava bem mais maduro. Ele falou, não, mas eu vou mudar a minha família. E ele envelheceu e ele não conseguiu mudar nem a sua família. E quando ele se tornou velho, ele pensou, vou mudar a mim mesmo. E a conclusão dele é o seguinte, se lá atrás eu tivesse pensado que eu podia mudar a mim mesmo, eu ia afetar a minha família, mudar a minha família. Mudando a minha família, eu mudaria a minha sociedade. E mudando a sociedade, quem sabe eu posso mudar o mundo. Queremos um mundo melhor. E nós queremos mudar o mundo. O mundo melhor acontece mudando o nosso lar, a nossa casa, a sua casa. A sua casa pode ser um pedaço melhor do mundo. Cristo pode te ajudar. Esses princípios que estão aqui pode fazer diferença. Se você aprender a amar a sua esposa para ser referência para o seu filho, ser referência para a sua família, muita coisa vai mudar na sua vida. Feche os seus olhos agora e pense um pouquinho sobre isso. Você deseja uma família melhor? Como está sendo a sua vida em família? Principalmente aos maridos. Mas é claro, as mulheres também podem pensar nisso. Os filhos também. Como é que está sendo a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está o seu lar? Como é que você tem vivido? Muito bem. Agora pense, o que você gostaria que Deus ajudasse você a mudar? Amar é agir. Você precisa fazer. O milagre de Deus é te comunicar a verdade. Mas o milagre se materializa se você fizer o seu papel. Vamos orar? Amado Pai, é teu povo aqui reunido. Somos a família da fé. Somos os teus filhos, Senhor. E nesta noite aqui reunidos, ó Deus, adentramos essa casa na expectativa de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos o teu nome, de manifestar a tua glória. E temos convicção de que isso aconteceu apesar de nós. Temos convicção de que isso aconteceu porque era o propósito do Senhor, porque o Senhor assim o quis. E assim, ó Deus, nós lemos a tua palavra também, meditamos nela, ó Deus. Entendemos a proposta das Escrituras, de que devemos, como maridos, amar a nossa esposa, amar o nosso lar, ser o modelo, o referencial para a nossa família e, consequentemente, para a sociedade, Pai. Mas, ó Deus, olhando tudo isso, olhando para dentro de nós, eu olhando para dentro de mim, há tanta coisa que eu preciso mudar, há tanta coisa que precisa ser diferente, há tanta coisa que precisa acontecer, Pai. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui presentes, que sinceramente abrem o seu coração também. Tem misericórdia dos homens aqui presentes, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, entender a urgente necessidade de nos tornarmos maridos melhores, pais melhores, homens melhores. Ó Deus,
Toma em tuas mãos a nossa vida. Agora, Senhor, em que cada um de nós pensamos algo daquilo que precisamos mudar, no nosso relacionamento, no nosso trato com nossa esposa, no nosso comportamento, aquilo, ó Deus, que precisa ser urgentemente mudado, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione, que possamos encontrar referência na Tua Palavra que nos auxilie a saber disso. Ó Deus, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê força, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor mude a nossa mente, o nosso meio de pensar, ó Deus, para que possamos trazer essa novidade de vida para o nosso lar. Precisamos ser novas criaturas, ó Deus, criadas em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai, e isso precisa acontecer e refletir no nosso lar, ó Deus. Não dá para ser nova criatura na tua casa e não sermos nova criatura no convívio familiar. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Ó Deus, tome a vida das esposas em tuas mãos. Auxilie também elas, ó Pai. Porventura, ó Deus, há relacionamentos quebrados, machucados, feridos. Aqui nesta noite, ó Deus. Porventura há casais em crise, há casamentos em perigo. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que pela Tua graça o Senhor derrame do Teu poder e alcance esses corações, ó Deus, e que o Senhor possa curar essas vidas, curar esses relacionamentos, sarar esses lares, ó Deus, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Essa é a nossa oração. Fazemos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus Cristo, autorizados por Ele e para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém.